Programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Olá, boa tarde a todos vocês sintonizados na Nativa FM. Este é o programa Reflexões com Deus, o seu programa de toda quarta-feira, que tem o intento de glorificar a Deus, exaltar o Senhor e, através da sua palavra, lhe trazer o entendimento e o conhecimento de que Deus é bom, de que Ele ama aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que lhe obedecem. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para esses próximos minutos que nós teremos do Reflexões com Deus. Eu convido você a orar. Creio que você deve ter motivos para orar, assim como todos nós temos. Então colocaremos diante do Senhor as nossas petições, para que Ele, ouvindo, atenda segundo os seus ricos e maravilhosos propósitos. Oremos. Santíssimo, amado e eterno Deus, te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque Tu és bom. Não há Deus tão bom quanto o Senhor. Não há Deus nos céus, na terra e nem debaixo da terra. Não há Deus na existência, Senhor, daquilo que nós conhecemos e nem daquilo que nós não conhecemos, que seja como o Senhor. Um Deus tão bom, misericordioso, cheio de graça e bondade. Seja louvado o Teu nome, Senhor, porque todos os dias desfrutamos da Tua bondade. Todos os dias desfrutamos, Senhor, da Tua misericórdia. Todos os dias, ó Deus, somos agraciados pelo Senhor com os benefícios que o Senhor nos proporciona. A Tua provisão, Senhor, diariamente nos mostra o quanto o Senhor nos ama. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado de todo o nosso coração. Pai amado, queremos colocar em Tuas mãos as nossas petições, aquilo que precisamos, Senhor, de Tua parte para conosco. Mas antes que pedimos ao Senhor, antes que venhamos a pedir, pedimos que o Senhor nos atenda segundo a Tua boa vontade, segundo os Teus propósitos. Porque a Tua palavra diz que às vezes não recebemos, porque não sabemos como pedir, e pedimos mal ainda. Por isso, o que vamos pedir, Senhor, faça-se conforme a Tua vontade. É assim que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade. Por isso, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos essa cidade, pedindo as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a cidade de Dionísio, em cada morador, cada família, Senhor, cada comerciante, lojista. Pedimos a Tua bênção sobre o poder público, na pessoa do nosso prefeito e todo o corpo de trabalhadores do setor público. Que o Senhor abençoe cada um para que todos sejam instrumentos Teus, meu Deus, no melhoramento, na melhora dessa cidade e no crescimento dessa cidade. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha os curar, venha amenizar o seu sofrimento diante das dores, dos remédios e do repouso que elas estão passando neste momento. Aqueles que estão hospitalizados, use os médicos como Teus instrumentos, ó Deus, para que eles possam ser bênção na vida dessa pessoa que está enferma. Oramos pelos enlutados, que o Senhor console o coração daqueles que perderam seus entes queridos. A dor do luto, Senhor, ela é uma dor contínua, maçante, profunda, que parece que não vai terminar, mas é somente em Ti que nós encontramos alento. Seja glorificado o Teu nome, Senhor, em tudo isso. Colocamos este programa em Tuas mãos, Senhor, pedindo a Tua bênção e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9h, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidoro Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus, agora para meditar na palavra do Senhor, para ouvirmos um pouquinho. Eu te convido a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, João capítulo de número 13.
Nós vamos ler aí dos versos 12 até o verso de número 20. João, capítulo 13, verso 12 a 20. Jesus aqui é uma passagem bem conhecida, Jesus vai ensinar aqui os discípulos, vai dar uma lição de humildade neles, mas nós queremos falar aqui sobre o senhorio de Jesus Cristo, Jesus sendo o Senhor de todos nós, né? Tanto dos discípulos quanto de todos nós. Diz assim as Sagradas Escrituras: depois de lhes ter lavado os pés, voltou às vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele quem eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, o senhorio de Jesus Cristo sobre nossa vida é algo que nós precisamos compreender. Porque se nós não tivermos essa concepção, essa consciência de que Jesus, ele é Senhor sobre nossa vida, então nós temos alguns problemas aqui, tá? Quem é o Senhor da nossa vida? E muitas vezes nós achamos que nós temos domínio da nossa vida. É comum a pessoa que não teme a Deus, ela achar que ela tem controle sobre essa vida dela. Ela fala, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Então a pergunta que eu faço a você que pensa desse jeito é: você pode evitar a sua morte? Você pode evitar a sua morte? Não, eu faço o que eu quero, eu vou onde que eu quero, eu faço o que eu quero, tá ok. Você pode então não morrer? Porque é fato que daqui a um tempo você não vai mais existir. Aliás, é possível, né, para os que estão acima dos 50, esta é uma palavra para daqueles que estão de 50 anos, é possível que aqueles que estão me ouvindo acima dos 50 anos, daqui a 40 anos você não exista mais. Você não exista mais. E aí, quem é que pode evitar isso? Quem pode evitar a morte? Ninguém. Ninguém pode evitar. Então, a maior parte das coisas não depende de nós, e nós entendemos que toda a nossa vida ela está sobre o senhorio de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o nosso proprietário. Jesus Cristo é o nosso proprietário absoluto. Por natureza, nós fomos vendidos ao pecado, ou seja, por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos escravos do pecado. E o nosso destino era a morte eterna, com todas as nossas misérias, fruto dessa situação original do pecado. E isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. E no caminho em que estávamos, não existia meios nenhum em nós, que efetuasse nossa libertação. Por isso, Jesus Cristo interveio com o seu sangue e nos libertou do pecado. Ele nos libertou do pecado. Pertencíamos ao pecado e ao domínio dele. Agora pertencemos a Cristo, que tem todo o direito de Senhor sobre nossa vida. Veja bem, antes de Cristo ser o Senhor da nossa vida, algo nos dominava. Que esse algo é o pecado, né? Talvez muitos que estejam me ouvindo vão entender isso. O pecado, ele é o senhor da vida do homem porque ele torna o homem escravo. Quantas pessoas estão presas no alcoolismo e não conseguem sair?
Ué, elas não são donas dela? Elas não são senhoras sobre a vida dela, ou senhores sobre a vida dela? Então diga, eu não vou mais beber. Qual alcoólatra pode dizer hoje, eu não vou mais beber? Ele diz agora, amanhã ele está daqui a algumas horas ele está com a bebida de novo. Porque ele se tornou um escravo da bebida. A bebida é o seu senhor, é a bebida que dita para ele quando ele vai beber e quando não. Um drogado, uma pessoa que está presa nas drogas, ela pode dizer, se falar assim, a partir de hoje eu não uso mais drogas? Não, ela é escravo da droga. A droga domina ela, a droga domina a vida dela, a droga diz para ela o que ela deve fazer ou não. Tanto a bebida quanto as drogas, ou bebida também é droga, né? Todas as drogas, elas são tão senhoras da vida dessas pessoas que elas fazem essas pessoas cometer atrocidades, cometer crimes, abandonar a família e as pessoas queridas. Ela rouba da pessoa a dignidade, até que Cristo nos liberte dessa situação. Essas pessoas então se tornam ou permanecem escravas do pecado. E quando Cristo nos libertou do pecado, então ele tornou-se o nosso Senhor. Ele tornou o nosso Senhor, nós agora pertencemos a Ele. Só que Ele não nos trata como escravos. Vejam só, Cristo nos comprou, Ele nos tirou do mercado de escravos, como Paulo vai dizer lá em Gálatas. Ele nos libertou. E como Senhor, Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos. Olha que interessante, né? Ele tem o senhorio sobre nossa vida. Ele manda e desmanda em nós, mas Ele nos trata como filho. Isso é muito interessante. E nós vamos ver isso porque o texto de João, o texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 13, ele vai nos ajudar a entender isso de forma tão gloriosa. João, aqui nesse texto, Jesus vai ensinar a humildade àqueles homens, dizendo que Ele é o Senhor, né? E sendo o Senhor, Ele se faz servo. E Jesus está querendo dizer assim, ensinando eles, dizendo assim, se vocês querem ser Senhor, sirvam. E Ele dá o exemplo como? Lavando os pés um do outro. E Ele coloca assim, olha, se eu que sou o Senhor vos lavo os pés, então faça isso com os outros, faça isso uns com os outros, né? Faça isso uns com os outros. E ele diz assim, ora, sendo eu, versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, né? Jesus está dizendo, vocês me chamam de Senhor? Se para vocês eu sou o Senhor de vocês, então façam como eu. Se humilhem, sejam humildes uns com os outros. Jesus, então, Ele tem o senhorio sobre nossa vida. E quando o Senhor é o Senhor da nossa vida, e se de fato Ele é o Senhor da nossa vida, nós vamos andar de acordo com a sua vontade, não com a nossa vontade. Nós não vamos querer fazer a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos libertou. Segundo, né, o senhorio de Cristo demanda exclusividade. Se Ele é o nosso Senhor, então Ele precisa ser exclusivo na nossa vida. Não pode haver divisão. O senhor de um escravo era dono, nos tempos antigos, né, da escravidão, desde os tempos bíblicos até o tempo moderno, o senhor de um escravo, ele era dono absoluto daquele escravo, né? E esse domínio incluía não somente o seu serviço, mas também a sua vida. Aquele escravo, ele pertencia ao seu senhor, não só o trabalho daquele escravo, como a vida daquele escravo. Nesse sentido, então, nós podemos sentir a força das palavras de Jesus Cristo quando vos advertiu, ninguém pode servir a dois senhores, né? Haverá sempre uma preferência decisiva. Porque ou a pessoa há de agradar um e aborrecer ao outro, ou vai amar um e desprezar o outro, ou vai devotar serviço a um e desprezar o outro. Não tem como. Jesus disse isso em Mateus 6:24. O cristão, o verdadeiro cristão, o genuíno cristão, ele reconhece um só Senhor, Jesus Cristo. E entre senhor e escravo não existia, nos tempos antigos, né? Não existia necessariamente uma relação de afeto, porque era tratativa, comercial.
o dono do escravo tratava ele como um escravo, como um empregado, como alguém que ele era o possuidor da sua vida, né? Então não tinha relação de afeto. Mas não é assim com Jesus Cristo. A relação de Cristo com os seus filhos, com os cristãos, é uma relação que tem um vínculo do amor. O apóstolo Paulo, ele falou isso várias vezes e não se cansava de confessar, e como ele fez nas suas cartas, especialmente em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz que ele vivia pela fé no Filho de Deus que amou a Paulo e a si mesmo se entregou por ele. Veja só, Paulo diz isso, né? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim, meus queridos, o crente reconhece o grande amor de Cristo, responde com amor, entregando-lhe a vida em plena sujeição e obediência exclusiva ao seu Senhor. Cristo deve ser tratado como exclusividade. Ele diz isso nesse texto de João, capítulo 13, quando ele diz aos discípulos: em verdade vos digo que aquele que receber a quem enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus está ensinando, né, a eles a humildade, a servir uns aos outros, né? Jesus mostra a eles que não há espaço para divisão, não tem como dividir, gostar de Jesus e gostar do mundo. Não há como servir a Deus e servir ao dinheiro. Não há como se simpatizar com as Escrituras e ao mesmo tempo desprezar as ordens do Senhor. Lembremos, Cristo deve ser a nossa exclusividade. Devemos dar exclusividade ao Senhor na nossa vida, não dividi-lo com as coisas dessa vida, não deixar Jesus em segundo plano. Ele é o nosso Senhor e por isso devemos exclusividade a Ele. Em terceiro, reconhecer o senhorio de Cristo significa reconhecê-lo como Rei e soberano sobre a nossa vida, né? É magnífico o quadro de Jesus Cristo que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 19, muito interessante esse texto. Ali a partir do verso 19 até o finalzinho, até o verso 20, 21, ele está montado em um cavalo branco, cujo nome é Fiel e Verdadeiro, e vem para julgar e pelejar com justiça. Mas existe em sua pessoa algo que se destaca. Ele tem um manto, né? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, que a Bíblia diz que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João vê aquela cena de Apocalipse 19, ele vê o Senhor Jesus de forma gloriosa, naquele cavalo, né? E o seu nome sendo fiel e verdadeiro, e ele vê então a magnitude da glória de Deus. Ele vê o Senhor Jesus com as vestes reais e o nome, esse nome, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, isso nos traz consolo espiritual. Porque neste mundo sempre haverá circunstâncias difíceis. Eu e você sempre vamos passar por perrengues. Eu e você sempre vamos enfrentar dificuldades. Mas ao lado de Cristo seremos sempre mais do que vencedores, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Nós podemos confiar neste que é fiel e verdadeiro, neste que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não podemos deixar de acrescentar algo que é importante também aqui neste pensamento. Entre o rei e os seus súditos tem de existir lealdade total, uma fidelidade que se manifesta por meio da obediência inquestionável. Cristo Jesus disse isso, né? Lá no próprio texto de João, não o capítulo 13, mas o capítulo 15, verso 14, Jesus está dizendo assim: vós sois meus amigos se fizeis tudo o que eu mando. Fidelidade, obediência inquestionável ao seu Senhor. Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, precisamos ser obedientes a Ele, ser fiel ao que Ele está nos pedindo.
porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem trabalhado pela nossa providência, Ele tem derramado sobre nós a sua maravilhosa graça. E, por fim, meus irmãos, ainda podemos entender que se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, então precisamos reconhecer que Ele é a divindade absoluta em nossa vida, né? A divindade absoluta em nossa vida. Precisamos declarar como Natanael, um dos discípulos, disse: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Ou como o próprio Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o dono absoluto, que tem todos os direitos sobre a nossa vida. Ele é o único a quem devemos lealdade, né? Fundamentada essa lealdade em amor singular, amor exclusivo, amor único. E diante dele devemos nos ajoelhar em plena reverência e submissão. Por isso Jesus ensina aos seus discípulos nesse texto, dizendo a eles para que eles o imitassem, para que ele, como Senhor todo-poderoso, Rei dos reis, né, que era, que é e que há de vir, ele estava ali dando uma lição, lavando os pés dos discípulos. Então Jesus disse isso para eles, né? Se vocês me chamam de Mestre e Senhor, e assim vocês dizem bem, porque eu sou o seu Senhor de vocês, ora, se eu sendo Senhor e Mestre lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Reconhecer o senhorio de Cristo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é tudo isso que nós falamos, e também é imitá-lo, fazer aquilo que ele nos pede, ser obediente à sua palavra, porque Deus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. E finalizando, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós fazemos essas coisas como servos obedientes, nós praticamos aquilo que nos compete como servos obedientes, e é disso que a igreja precisa, né? Que a igreja de Cristo precisa, e é por isso que todos nós desesperadamente ansiamos, né? Ou estamos ansiosos para servirmos a esse Deus tão maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome daquele que é superior a todos os demais nomes, nós devemos reconhecer que só o Senhor é o Senhor sobre nossa vida, só Jesus é o Senhor sobre nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós e Ele continuará nos ajudando para a glória do Teu santo nome. Vira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9h, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidoro Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Esse foi o nosso programa Reflexões com Deus, que está já no seu finalzinho aqui. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos belas canções, nós queremos agradecer você que ficou até aqui conosco, que nos deu a sua audiência. Muito obrigado. Toda quarta-feira nós estamos aqui e você é sempre convidado a estar conosco, né? Ouvindo canções, ouvindo a palavra de Deus e também participando, caso assim você deseje. Temos aqui o telefone da rádio, pode mandar mensagem e nós certamente ouviremos e leremos a sua mensagem aqui, atenderemos o seu pedido de hino, de oração, né? Vamos fazer isso aí, começar a colher os pedidos de orações aqui, fazendo essa comunicação, né? Esse bate-papo aqui gostoso, né? Que dentre os ouvintes e nós aqui, né? Queremos mandar um abraço aqui, além de todos vocês que ficaram conosco até agora, nos ouvindo, também aos nossos irmãos ali da nossa igreja, nossa congregação presbiteriana. Sejam todos abraçados aqui, né? E novamente aí, você que está nos ouvindo, que ainda não foi na nossa igreja, poxa vida, você que ainda não foi em nenhum culto, você que nem sabe onde que é, poxa, facinho, rua José Isidoro Garcia, número 22, próxima à Praça do Colégio ali. Mas onde que é ali? A Praça do Colégio e tal, mas qual? Referência.
Tem ali o cabeleireiro do Preto, né? O cabeleireiro Preto ali, o açougue, o antigo açougue do Zé Maria. Então, facinho ali, a bicicletaria do seu Chico. Muito fácil de achar ali. Você é nosso convidado. Você que não foi, por favor, né? Vá lá nos visitar, nos conhecer. Será uma bênção te receber. Ficaremos alegres e felizes, né? Em receber você. Então, quando é que você pode ir? Terças às 19h30. Quinta-feira, às 19h30, sábado, às 9 da manhã, domingo, sábado às 9 da manhã não, pera lá, deixa eu corrigir aqui, domingo às 9 da manhã, sábado não, então voltando aqui, recapitulando, terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30, domingo às 9 da manhã e domingo às 19 horas. Estou ruim de horário hoje, hein? 19 horas, tá? Então você é convidado aí a estar num desses horários conosco. Orando às terças-feiras, no estudo bíblico às quintas-feiras, numa escola dominical, domingo pela manhã, e no culto de adoração, culto solene ao Senhor, domingo à noite, né? Então você é sempre nosso convidado aí para estar conosco numa dessas reuniões. Novamente, você que queira estudar música, a nossa igreja disponibiliza o espaço, cede o espaço para que todo sábado às 15 horas tem ali aula de música. Então você pode se matar, mas já começou. Não, é cíclico, né? Digamos assim, é cíclico. Então você pode qualquer sábado lá fazer sua matrícula, levar o seu violão, o seu contrabaixo e aprender ali as notas musicais, aprender música, e daqui a um tempo está tocando aí a música, ou na igreja, ou o que você quiser. Não tem limite de idade, pode ser crianças, pode ser jovens, pode ser adolescentes, jovens, né? Pessoal da terceira idade, não tem limite de idade, tá? Basta ter o desejo de querer aprender música. Também não tem problema se você é evangélico ou não, isso não é um trabalho da nossa igreja, a nossa igreja apenas cede o espaço, tá? Então você pode ser de qualquer religião, ou se você não tiver religião nenhuma também, porque não é culto que nós fazemos, nós cedemos o espaço ali para uma reunião, para aula de música, tá? Então pode ir lá, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas eu tenho alguns probleminhas, não tem problema, pode ir, não existe problema para aprender música, tá? Pode ir lá, você é convidado a fazer parte desse grupo aí, tá? Nós temos no nossos Instagram, por exemplo, nosso Instagram e nosso Facebook, nós temos lá o nosso banner, tem lá os contatos para que você possa mandar mensagem e assim buscar melhores informações, ou também enviando um e-mail ou um inbox nas nossas redes sociais aí que nós responderemos, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. A minha oração é que o Senhor continue estendendo as suas mãos sobre cada um de vocês que estão nos ouvindo, os comerciantes, lojistas, donas de casa, tão simpáticas. Que Deus abençoe todos vocês e sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso programa Reflexões com Deus, toda quarta-feira às 17 horas, também na nossa igreja em um dos cultos semanais. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Rádio Nativa FM. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares